Gente, estou falando sobre a constelação, sobre enxergar mais, sobre as fases que uma constelação tem, as dinâmicas que uma constelação familiar tem. Então, quem nunca viu uma constelação, é difícil de explicar isso aqui pela rádio, mas pelo vídeo até que é mais fácil. Mas quando a gente tem a oportunidade de enxergar soluções para algo que a gente não enxerga, então, como é que você vai solucionar algo que você não vê? Então, a primeira fase da constelação é trazer à tona o que está oculto, né, na sua família, o que está oculto num trauma que você teve, o que está oculto em relação a outras vidas que atuam aqui. Então, é muito difícil, muita gente, por exemplo, que tem uma determinada religião e fala, olha, eu não sei de onde vem esse sentimento, não sei de onde vem essa sensação, mas eu, né, por medo de olhar, porque a minha religião não deixa, ou não acredita em outras vidas, não tem problema. A constelação, ela não traz doutrina religiosa absolutamente nenhuma. Mas quando a gente traz o que está oculto, o que realmente está agindo nessa crise, então um pai que, por exemplo, fala, puxa, meu filho tenta o tempo inteiro tirar dinheiro de mim, né? Então, isso às vezes acontece quando um filho rouba os pais porque está se drogando, né? E precisa desse dinheiro, mas às vezes isso acontece porque um filho começa a querer e exigir muito dos pais. Então, os pais não conseguem entender, mas começam a se submeter a isso, né? Então, às vezes a gente vê que tem pais que na hierarquia eles ainda não assumiram o papel de pais. Então, querem continuar como pais, mas não sabem fazer isso, porque eles não sabem colocar limites, não sabem o que é hierarquia, porque na família deles não tem esse tipo, não teve esse tipo de coisa. E tem 3 leis básicas que o Bert Hellinger descobriu, que são ordens, que quando a gente descobre o que está em desordem, o que está oculto, por exemplo, na hierarquia, então, quando os pais não assumem que são pais, porque de repente um dos pais perdeu o pai quando era criança, ou teve um trauma muito grande em relação aos pais, de repente a mãe estava grávida da própria pessoa e o pai morreu antes dessa pessoa nascer, e essa pessoa começa a sentir culpa, porque ela acha que a chegada dela provocou a morte do pai, né? Ou uma criança que com 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 10, 12 anos, perde os pais, ela acha que ela provocou. Ou uma criança que nasceu e a mãe morreu no parto dela. Então, tem muita gente que a dor é tão grande de estar vivo, né, que a pessoa ela fica parada naquele exato momento. Então, numa primeira fase da constelação, a gente consegue olhar o que está oculto, que dinâmica está oculta. Essa dinâmica está nessa primeira geração, que tem a ver com os pais, ou essa dinâmica está na segunda, terceira, quarta geração atrás de você, não é? Pode ser que esteja atrás. Foi uma dinâmica que foi criada, né, com a sua bisavó, né, que também não assumia nem o papel de mãe, nem o papel de mulher, era ainda uma criança. Porque antigamente as meninas casavam com 12 anos, 13 anos. Hoje em dia é pedofilia. Na época era comum, né? Então, que preparo tinha uma menina de 12, 13 anos, de repente, para ser mãe? Então, tudo isso, gente, gera histórias e memórias num sistema, e isso afeta a todos. Você gostando ou não, querendo ou não, sabendo ou não, isso está te afetando. São leis naturais, né, que afetam a todos, mesmo que a gente saiba ou que a gente não saiba. E que bom que a gente sabe. Então, a primeira fase de uma constelação é justamente a gente olhar, né, ver o que está destruindo esse sistema, o que está destruindo a sua vida. Uma vez que a gente consegue esclarecer essa dinâmica oculta, é possível a gente procurar uma solução, né? Então, a gente busca de uma forma lenta, desde que o sistema nos dê essa oportunidade. E qual é a oportunidade? A oportunidade da gente, por exemplo,
houve uma inversão de hierarquia. Minha mãe perdeu o pai dela cedo, e ela ficou, né, a alma dela, vamos dizer assim, ficou ali, naquele trauma, e não consegue. Ela sofre de algo que muita gente sofre e não sabe, que chama amor interrompido. Ou seja, a pessoa não consegue mais se aproximar com verdade, né? Se uma pessoa não consegue se aproximar dos pais, né, ela de fato precisa fazer esse trabalho para que ela consiga terminar o que ela começa, para que ela consiga ficar casada, para que ela consiga ter os filhos e assumir o papel dela de mãe, né? Não de filha do marido ou filho, né? Quando acontece isso com um homem, filho da mulher, né? Mas não como pai, nem como responsável. Então, essa segunda fase é onde a gente pode fazer com que a pessoa olhe de fato para a mãe que ela de repente perdeu, para que ela olhe para a vida dela e que ela dê a chance de fazer um movimento que não foi feito anteriormente. Daí você pode dizer, mas se isso aconteceu lá atrás com a minha bisavó, eu posso fazer esse movimento por ela? Então, nós vamos colocar um representante para ser a sua bisavó e nós vamos colocar a mãe da sua bisavó. Então, se a sua bisavó perdeu a mãe com 2 anos, então a gente coloca uma pessoa para ser a mãe da sua bisavó. E todo esse movimento vai gerar uma libertação, né? Uma oportunidade de todos, a partir deste movimento, se sentirem agora voltando, cada um para o seu lugar. E essa é a terceira fase da constelação, onde a gente tenta, isso eu falo tenta, porque cada sistema tem um tempo. E nós não forçamos soluções e nem forçamos imagens lindas, né? Muitas vezes uma constelação ela não tem ainda um final feliz, mas ela pode, por anos a fio, trazer resultados para aquela família, de verdade, colocando as coisas todas em ordem. Então, de repente, a parte financeira, ela não era a prioridade daquela família, mas a pessoa vem constelar a parte financeira porque ela acha que, puxa, é o que mais afeta. Mas não é o que mais afeta. O que mais afeta uma família são as dores. A parte financeira, quando já afetou esse lado, é porque ninguém olha mais para o dinheiro, porque estão olhando para outras coisas mais importantes, né? Então, se você está com uma dor de barriga muito forte, você não vai pensar em dinheiro, deixa eu ver onde é que eu vou investir, onde é que eu não vou investir. Você vai pensar em algo que realmente te faça sair dessas dores. Então, uma pessoa que consegue chegar através de uma constelação na terceira fase, e a terceira fase, gente, é a fase do agora eu posso ver uma imagem, né? E que imagem é essa? Talvez uma imagem de solução. E essa imagem de solução é a oportunidade de todos voltarem para os lugares. Então, a minha bisavó conseguiu voltar para o seio da mãe, né? Mas a mãe morreu cedo, como que isso é possível? Isso é possível, né? E isso afeta os que estão no mundo espiritual, os que estão aqui, afeta a todos. É muito legal, gente, é muito interessante. Então, essas 3 fases, elas são extremamente importantes para que as pessoas consigam chegar a uma solução. E essa solução pode vir quando ela começa de um jeito, né? A gente vê a fase oculta, a gente vê as dinâmicas que são possíveis e uma imagem que a gente possa deixar a pessoa que está constelando. Então, é muito, muito legal. Então, quem quiser, gente, pode entrar no meu site, simonearrojo.com.br, na minha fanpage no Facebook, né? Tem que curtir, Simone Arrojo, Simone Arrojo na minha fanpage também.